Nossa satisfação e alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa ocorre graças a um convênio desta associação com a PROEX-UF. Nós estamos fazendo uma série de programas sobre a cultura da paz. E dentro deste grande tema, hoje nós abordaremos o Pacto Urerici e a Bandeira da Paz. E chamamos para falar sobre este assunto a doutora Maria Elisa Traeger, que é médica, pediatra, homeopata e atual presidente da Fundação Cultural Avatar. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à ASP-UF pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa Fundação Avatar e dessa comemoração que são os 80 anos do Pacto Urerici. Maria Elisa, você falou sobre a Fundação Cultural Avatar. O que é a Fundação Cultural Avatar? Bom, a Fundação Cultural Avatar, como editora, divulga os livros de ciência espiritual e ética. É também um centro de meditação e realiza como centro cultural uma atividade artística no último final de semana de cada mês na nossa sede. Todas as nossas atividades são abertas à comunidade. E nós relacionamos o Pacto Urerici e a Fundação Cultural Avatar, enfim. Mas o que é o Pacto Urerici? Bom, o Pacto Urerici foi idealizado por Nicolas Reis e, na verdade, foi um tratado internacional assinado por vários países da América Latina e de todo o mundo. Esse pacto foi assinado em 15 de abril de 1935 pelo então presidente americano Franklin Roosevelt. E quem foi Urerici? Bom, certamente, para falar do Pacto Urerici, é preciso falar sobre Nicolas Reis. Nicolas foi um pintor de fama internacional, mas também um arqueologista, escritor, pacifista e humanista. Ele foi casado com Helena Reis, que foi quem escreveu os livros da série Agni Yoga. A série Agni Yoga é divulgada pela Fundação Avatar aqui no Brasil. Maria Elisa, inclusive, você trouxe alguns desses livros, não é? Nós podemos mostrar aqui alguns livros dessa série. Esse aqui é o livro chamado Coração, talvez um dos mais importantes da série. Este outro é o livro Agni Yoga, que tem o nome que levou toda a série de livros. Esse outro, o livro Infinito. Na verdade, essa série é composta de vários livros. Como ilustração também, eu poderia mostrar aqui para vocês esse livro que foi editado, foi publicado também nos Estados Unidos, na verdade foi editado na Índia, e que tem na sua capa o retrato de Nicolas Reis com a sua esposa, ilustrado por uma de suas pinturas. Os dois, não é, doutora, foram verdadeiros baluartes da paz, foram verdadeiros pacifistas, né? Ele trabalhando pela paz através da arte e ela através desses livros que são livros de ética viva, né? E sobre a importância de Urerici, basta dizer que atualmente na exposição de Kandinsky, que eu fui ontem, né, nós encontramos lá 5 quadros do Nicolas Reis, porque eles foram assim contemporâneos, né? E o que mais, doutora, sobre sobre o Pacto Urerici? O que a senhora poderia... Eu sei que há muita coisa para ser dita, né? Bom, sobre o Pacto Urerici, talvez o mais importante fosse nós explicarmos um pouco mais o que foi esse tratado internacional. Bom, Nicolas
Nicolas Reirich tinha vivido a Primeira Guerra Mundial e tinha ficado muito decepcionado com a destruição de tantos patrimônios históricos da humanidade. E esse pacto visava, assim como a Cruz Vermelha sinalizava hospitais, escolas que não deviam ser destruídos ou bombardeados durante a guerra, esse pacto teve a finalidade de preservar o que ele chamou de tesouros culturais da humanidade. Então, essas áreas deviam ser consideradas áreas de neutralidade. As pessoas que trabalhavam nos lugares deveriam ser também preservadas e esses lugares não poderiam ser bombardeados e destruídos. Esse foi, na verdade, a grande aspiração que inspirou Reirich nesse tratado. E talvez o outro fato relevante de se colocar, não necessariamente em relação ao Pacto Reirich, mas é dizer qual é a verdadeira ligação da Fundação Avatar com a Agni Yoga. A Fundação Avatar foi criada para divulgar 2 séries importantes de livro. Uma delas é justamente a série Agni Yoga, que foi traduzida para o português pelo Dr. Traeger, que foi o nosso fundador. E a doutora Maria Elisa Traeger, ela é filha do saudoso Jaime Traeger, que muitos dos telespectadores hão de conhecer, né? Foi realmente alguém muito importante em nossa cidade, né? E sobre mais alguma coisa sobre a fundação ou sobre o pacto, sobre os livros, o que a senhora poderia nos... É tanta coisa sobre o assunto, não é? Bom, talvez fosse relevante no momento também nós ilustrarmos um pouco da pintura de Reirich, né? Porque aqui eu trouxe alguns postais que estão, na verdade, expostos. Toda a obra do Nicolas Reirich está em 2 museus. Um chamado Museu Reirich, de Nova York, e o outro no Museu de São Petersburgo, sendo que na Rússia, na verdade, as obras estão disponibilizadas em 2 diferentes museus, um em São Petersburgo e outro se chama Museu do Oriente. Eu trouxe aqui alguns postais com ilustrações. Esse daqui, por exemplo, ilustra o Kanchenjunga, que é um dos montes do Himalaia. Esse outro chama-se Maitreya. Esse outro chama-se Gotas da Vida. Esse aqui, E Nós Não Temos Medo. A importância de Reirich, como ele era conhecido, só para vocês terem uma ideia, né? Ele foi assim contemporâneo de Tagore e amigo de Tagore. E aquela ópera, né, Sagração da Primavera, o cenário foi feito por Nicolas Reirich, né? Então foi alguém muito importante. E aqui na América Latina também o trabalho dele foi muito importante aqui na América Latina. Nós temos assim vários países da América Latina com assim quadros de Reirich, né? Então é muito importante essa comemoração de Nicolas Reirich, né? Desse pacto que ele realizou. E sobre esses livros que praticamente complementam o trabalho de Nicolas Reirich, o que você poderia dizer para nós? Os livros de Helena, né? Todo o trabalho de Reirich e Helena estão ligados à paz. Eles são considerados pacificadores, como eu disse no início. Nicolas, de uma certa forma, expressou seu potencial de trabalho através da arte, muito em cima da pintura. E Helena, então,
colocou em palavras esses ensinamentos que seriam um caminho para essa realização espiritual que nós chamamos paz. Muito, muito interessante. E sobre o pacto, em termos assim da América Latina, a sua assinatura? Ele foi assinado por vários países da América Latina e entre eles o Brasil. O Brasil foi um dos países que assinou esse pacto. E durante muito tempo, né, doutora Maria Elisa, esse trabalho ficou assim um pouco esquecido, né? E nós tivemos o prazer de estarmos há pouco tempo atrás, em novembro do ano passado, num encontro internacional, né, com não só países da América Latina, também dos Estados Unidos, teve gente dos Estados Unidos e também com pessoas da Europa, e grande parte dos grupos ali presentes assim se comprometeu assim em reavivar, né, em trazer à memória das pessoas o Pax Relish, que é muito importante nós lembrarmos da paz, especialmente nesse momento em que nós estamos assim atravessando, né? E principalmente vendo essa destruição que acontece a cada momento de tesouros da humanidade, né? De tesouros culturais da humanidade. O pacto, acho que, apesar de ter sido assinado, como nós falamos no início, nós estamos comemorando 80 anos da sua assinatura, ele se torna extremamente atual em termos dos seus objetivos. É muito importante, então, esse trabalho de divulgação desse Pacto Relish e da Bandeira da Paz, né? Nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas fique conosco, telespectadores, para saber mais sobre o tema o Pacto Relish e a Bandeira da Paz, com a doutora Maria Elisa Traeger, presidente da Fundação Cultural Avatar. Nós voltaremos dentro de instantes. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, em convênio com a PROEX, continuaremos a focalizar o tema o Pacto Relish e a Bandeira da Paz, entrevistando a doutora Maria Elisa Traeger, presidente da Fundação Cultural Avatar. Na primeira parte, nós focalizamos muito mais o Pacto Relish e deixamos justamente a Bandeira da Paz para ser mais focalizada agora neste segundo bloco. Qual a relação do Pacto Relish com a Bandeira da Paz, doutora? Bom, a Bandeira da Paz foi o símbolo escolhido para representar o Pacto Relish. Aqui nós temos uma pequena amostra do símbolo da Bandeira da Paz. E essa Bandeira da Paz que foi assim tão cultuada por Nicholas Relish, né? Ela é muito importante nesse momento em que nós estamos justamente fazendo uma série de programas sobre a cultura da paz. Nós sabemos que Nicholas Relish não foi somente um grande artista, mas também alguém assim muito importante para essa parte. Foi um pacifista, né?
Doutora, poderia falar mais alguma coisa sobre essa parte assim de paz relacionada ao Freire? Bom, Nicolas considerava que cultura e paz tornam o homem mais tolerante e inclusivo. Ele considerava que cultura e paz são os mais sagrados objetivos da humanidade e que cada um de nós deveria incluir esses conceitos em nossa vida diária como os mais necessários e urgentes. Se nós pensarmos que a paz começa dentro de cada um de nós, nós vamos ver o quanto é importante como nós respondemos essa pergunta, por exemplo, como sermos agentes da paz. E uma boa maneira de nós começarmos isso é analisarmos como nós estamos nos relacionando. Nos relacionando em todos os sentidos. Nós nos relacionamos conosco, nós nos relacionamos com nossa família, nós nos relacionamos dentro da esfera onde nós trabalhamos, nós nos relacionamos com a natureza, e eu acho que hoje é tão importante essa questão ecológica que tem sido colocada. Nós vemos a importância dos desequilíbrios que estão acontecendo. Nós nos relacionamos também com os animais. Então, corretas relações humanas, que é um dos pilares da Agni Yoga, é também um dos pilares dessa bandeira da cultura e da paz. E qual o significado desse símbolo? Nós vemos aqui esse símbolo. Qual o significado dele, doutora? Bom, o símbolo da bandeira da paz, ele é um símbolo que é considerado assim, que existe há tempos imemoriáveis. Ele está presente em todas as culturas, desde que nós temos assim a cultura do homem, vamos dizer assim. Nós vamos encontrá-lo no Templo do Céu em Pequim, nos tesouros do Tibete, nos escudos dos cruzados, nos anéis tibetanos, nas bandeiras budistas e em muitos outros lugares essa bandeira vai estar, esse símbolo vai estar presente. E ele pode ser interpretado de várias formas. Uma que eu aprecio muito diz assim: a ciência, religião e arte no espaço da cultura. Esse símbolo ainda está ligado a uma lenda indiana chamada Lenda de Kintamani, que é o signo da felicidade. A lenda fala de um dom divino guardado no planeta que é trazido para entre os homens nos períodos de obscurantismo e de especial necessidade de renovação. Portanto, nós consideramos essa bandeira de total atualidade. A permanência também, né? Uma vez que esse símbolo, né? Essa trindade, ela realmente tem presidido todas as civilizações, em todas as religiões do mundo, né? Nós encontramos sempre o símbolo da trindade. E essas três esferas, né, rodeadas por esse círculo, né, dando ideia assim, de cultura, dando ideia de totalidade, dando ideia de globalidade, é algo assim, bastante significativo. Né? Ireris, né, conhecedor não só da cultura do Oriente, mas também da cultura do Ocidente, ele procurou justamente simbolizar a paz como algo assim, bastante presente na consciência humana, né? Porque realmente nós sabemos que esse desvio da paz são vícios que a humanidade foi adquirindo à medida que o tempo foi passando, né? Porque a tendência do homem é realmente para uma vida assim, de corretas relações humanas, de felicidade, né? Um outro conceito que eu acho que que é muito interessante é que a paz
é um estado de consciência e não ausência de guerra. Não somente ausência de guerra. Me parece que é impossível que uma pessoa que realmente tenha a paz como estado de consciência consiga compactuar com a guerra, com a destruição, com algo com todas as atitudes que sejam desintegrativas, vamos dizer assim. A tendência à unificação é uma tendência natural da cultura de paz. Nessa série de programas que nós estamos falando sobre a cultura da paz, todos os entrevistados estão enfatizando essa parte de corretas relações humanas, de entendimento, de harmonia, né? E não apenas a paz como a ausência de guerra, embora nós encontremos ainda nos dicionários assim umas definições, seja assim a paz como a ausência de guerra, né? A paz é algo assim muito mais, né? Muito mais do que isso. E é algo que deve ser assim cultivado por nós. E é interessante que em nosso primeiro programa, o nosso coordenador falou assim a respeito da paz, né? Que antigamente, que naquela época da Guerra Fria, muitos achavam que a paz seria aquele equilíbrio de forças, né? E ele enfatizou que não. A paz não é esse equilíbrio de forças. A paz justamente é a procura dessa harmonia, desse relacionamento humano, é uma construção coletiva, né, de corretas relações humanas. E por que a Fundação Cultural Avatar, né, ela resolveu este ano fazer assim essa comemoração mais abrangente sobre a bandeira da paz, o Pacto Reis, porque sempre nós lembramos sobre o Pacto Reis e a bandeira da paz na Fundação Cultural Avatar. Mas esse ano está dando uma ênfase maior. Por quê, doutora? No Seminário Internacional de Agni Yoga, que aconteceu em Salvador, foi concluído que esse símbolo que esse pacto devia ser reativado. E então todas as instituições que compareceram a esse encontro se comprometeram, cada um no seu espaço, de tomar condutas que pudessem enfatizar a divulgação desse pacto. E principalmente no momento, aproveitando a oportunidade da comemoração dos 80 anos de sua assinatura. A Fundação Cultural Avatar, né, o nosso criador, o nosso fundador, o Dr. Jaime Traeger, pai da doutora, né, ele realmente, quando ele pensou em termos de criar essa instituição, ele teve em mente essas 3 características: a ciência, a religião e a arte. Se vocês, porque realmente a Fundação Cultural Avatar, ela cuida da ciência espiritual. Traduz, não é a doutora pode me acrescentar, ela traduz livros de ciência espiritual. Em termos de arte, ela tem apresentado durante muitos anos, né, mensalmente, sempre uma apresentação artística, não é, doutora? Sempre, inclusive nesse seminário, o que a senhora está pensando em fazer? Nesse seminário vai acontecer a apresentação do coral italiano. Eu achei uma programação bastante interessante, porque num coral existe uma total comunhão de pessoas para produzir uma música. Então eu achei que seria uma forma bastante interessante de relacionar uma atividade possível com uma ideia, que é a ideia da paz. E tem uma frase que eu encontrei também do Herish, que eu achei muito interessante, que diz assim: para descobrir a beleza do mundo, é preciso esquecer o eu separado. Quer dizer,
quanto mais nós nos unimos vamos dizer assim, com o universo, para dizer de uma forma o mais inclusiva possível, mais nós podemos conhecer a beleza no seu sentido mais alto que eu poderia exemplificar. Só completando aqui, o terceiro elemento, nós falamos da ciência espiritual, falamos da arte, né? E a terceira parte, esse terceiro elemento aqui, é justamente a religião que significa a religação, a nossa religação com o todo, né? E esse círculo representando o todo. A Fundação realmente ela tem assim, ela está relacionada a esse símbolo, a bandeira da paz, né? A bandeira da paz, porque afinal de contas isso foi assim, talvez expresse o pensamento daquele casal Nicolas Frerichs e Helena Frerichs, né? Bom, nós estamos no final desse programa e agradecemos a doutora Maria Elisa Traeger por estar aqui conosco falando sobre o Pacto Frerichs, a bandeira da paz. Você poderá acessar esse programa e outros através do UFTube, do nosso site. Comunique-se conosco por telefone, ou mesmo vindo à nossa sede, porque a ASP existe para servir a nossa comunidade.